Boa noite, graça e paz. Deus abençoe cada um dos queridos irmãos e irmãs. Que bom que você está aqui nessa noite. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Já fomos visitados pelo toque do Senhor durante esse tempo de louvor e adoração, mas eu quero te convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo comunique aquilo que o Senhor reservou e preparou para a Tua igreja, esse alimento que vem do alto, que fortalece o nosso espírito, que nos transforma, que abre o nosso entendimento, que nos faz conhecedores de verdades impactantes, Senhor. Nós agora abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais para receber aquilo que vem da Tua parte, com muita alegria, Senhor, com muito respeito e reverência a essa palavra, e, Senhor, que ela cumpra o desígnio para o qual ela foi estabelecida, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amados, eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema que certamente afeta a todos nós, e nós vivemos um tempo onde a busca por aprovação é como nunca vivido antes. A gente pode ver isso através do frenesi das redes sociais, buscando as curtidas, os likes e os comentários, e essa busca por uma popularidade, essa busca por uma construção de uma reputação, tem levado muitas pessoas a se renderem, a se deixarem ser definidas pela opinião dos outros, pelos comentários que os outros fazem, pelos likes ou dislikes, pelas curtidas ou não que as pessoas respondem. E nesse contexto eu queria conversar com você pensando como as pessoas definem você. Outra pergunta: como Deus define você? E uma terceira pergunta: como você se define a si próprio? Então a gente pode resumir essas três perguntas numa única pergunta: quem é você? Você já procurou responder essa pergunta? Quem é você? Esse é o tema da nossa mensagem. E para a gente ir mais a fundo nessa reflexão, eu fiz um recorte de um episódio bíblico muito conhecido, aquela batalha entre Davi e Golias, e eu peguei somente uma parte da história ali, um recorte, onde nós vamos encontrar um exemplo de atores tentando definir quem é uma pessoa. Na verdade, nós vamos encontrar ali uma luta, uma disputa entre Davi e o rei Saul, que estão tentando definir quem é Davi. E a partir disso nós vamos então mais a fundo nessa reflexão. E assim eu queria convidar você a abrir aí a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 31 ao verso 37 somente. Não vamos ler toda a história da batalha entre Davi e Golias, porque é um texto longo, e eu imagino que é do conhecimento de todos os irmãos, mas nós vamos estar fazendo menções, contextualizando, para que você possa compreender. Então diz assim, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso de número 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca.
Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. O contexto aqui, queridos, é que o rei Saul já tinha desobedecido a Deus, já tinha sido reprovado pelo Senhor como rei, e agora ele continuava no reino, mas os filisteus, que eram um inimigo de Israel, se colocaram em posição de batalha no vale de Elá, prontos para iniciarem uma guerra contra Israel. E aí eles enviam o seu guerreiro Golias, de 2,90 metros de altura, com uma proposta de guerra. Ao invés de nós todos entrarmos nessa batalha ferindo uns aos outros, eu estou aqui pronto para guerrear. Mandem-me um guerreiro de vocês para pelejar comigo. Quem vencer a guerra, o outro povo se sujeitará ao vencedor. Durante 40 dias, queridos, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, Golias vinha diante das fileiras dos filisteus, diante das fileiras de Israel, e lançava o seu desafio. Você pode parar para pensar nisso? Pelo menos 80 vezes, todos os guerreiros de Israel, o general de Israel, o rei de Israel, ouviu esse desafio. E pode ter certeza que as palavras de Golias não foram só essas. Ele deve ter, ao longo daqueles 40 dias, humilhado, dizendo: vocês são os covardes, vocês são os medrosos, vocês não têm força, vocês não podem nada. E começou uma verdadeira guerra psicológica antes da guerra física. E isso me faz pensar que uma das estratégias do inimigo, o acusador, é tentar incutir na sua mente que você é um derrotado, que você é um covarde, que você nunca vai ter êxito, que você nunca vai ter vitória na sua vida. E ele é capaz de usar na sua estratégia a repetição, dia após dia, evento após evento, circunstância após circunstância, usando diferentes pessoas em diferentes situações, até que você interiorize aquelas palavras e creia nelas como sendo verdade. E aí você passa a ser definido por aquilo que ele está falando. Ele disse: escolha um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e matar-me, está lá nos versos 8 a 10. Nós seremos seus escravos, todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha o que diz o verso de número 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e uns poucos israelitas ficaram atônitos e apavorados. É assim que está escrito na sua Bíblia? Todos. Ao ouvirem essas palavras, todos ficaram atônitos e apavorados. Você pode imaginar aquele exército inteiro, o general Abner, o rei Saul, todos os guerreiros, todos que foram treinados, preparados, tremendo de medo. E diante daquele desafio que foi lançado, queridos, então, Saul se lança na empreitada de procurar achar pelo menos um que aceitasse aquele desafio. Ele manda buscar e vê e convoca algumas pessoas. Com certeza ele deve ter ouvido as seguintes respostas: não posso ir, rei. O rei viu a altura daquele guerreiro, 2,90 metros. Não posso ir, rei. O senhor viu o tamanho do capacete de bronze que ele usa? Não posso ir. O senhor viu o tamanho o senhor viu a couraça de escamas de bronze de 70 quilos que ele veste? Não posso ir. O senhor viu as caneleiras de bronze que ele tem nas pernas? Vai que ele me dá um chute. Não posso ir, rei.
O Senhor viu o dado de bronze pendurado nas costas dele. Rei, o Senhor viu a haste da lança dele, parecida com a lançadeira de tecelão, só a sua ponta pesa 7,2 kg. O Senhor viu o escudeiro indo adiante dele? Não, rei, não posso. E o rei Saul não achou ninguém. E diante daquela situação, dia após dia, aquele desafio, aquela humilhação, ninguém se propunha a enfrentar o desafio. O rei lança uma estratégia, uma proposta, aliás, muito tentadora, para ver se conseguia convencer alguém para encarar o desafio. Está lá no verso de número 25, quando diz assim: o rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Era uma proposta muito boa. A pessoa da noite para o dia, se matasse o gigante Golias, ia se tornar rico, genro do rei, e a casa do seu pai inteira livre de impostos para sempre. Mas, queridos, nem assim, nem diante de tamanha oferta, conseguiu-se achar alguém que encarasse o desafio de Golias. Ao mesmo tempo que eles pensavam nas riquezas, em tudo que estava sendo oferecido, eles olhavam para a estatura, eles olhavam para o equipamento, eles olhavam para a experiência de guerra daquele guerreiro, e ninguém tinha coragem. Então, em um cenário como esse, marcado por medo e incredulidade, aliás, muito parecido com o cenário que nós vivemos hoje, em vista de uma pandemia, cenário marcado por muito medo e incredulidade, as palavras: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tuitou, né? Foi como top trend do Twitter, chegou rápido lá no rei Saul. Eram palavras completamente na contramão de tudo que se comentava naquele dia. Os comentários eram negativos, os comentários eram de medo, os comentários eram de terror, de pavor. E aí se levanta uma voz que diz assim: não, quem esse filisteu pensa que é? Rapidamente, essas palavras, elas contrastam com toda aquela situação e chegam aos ouvidos do rei. E eu quero dizer para vocês, queridos, que em um cenário de medo e incredulidade, a atitude, as palavras de fé, a atitude, as palavras da fé do homem de Deus, da mulher de Deus, vão elevá-lo ou vão elevá-la à presença dos grandes. E aí, alguém diz para o rei Saul: olha, tem alguém que falou essas palavras. Nasce então no coração do rei uma esperança, uma fagulha de esperança. Quem sabe então, existe alguém que seja capaz de aceitar esse desafio? Tragam essa pessoa aqui, tragam esse grande e valente guerreiro, eu quero conhecer, quero saber quem é. Quero conversar com ele, quero entrevistá-lo. E aí, chegam lá com Davi. E quando chegam com Davi é um outsider. Davi é aquele que surge do anonimato, ninguém conhece. De repente, surge aquela pessoa desconhecida no ringue desse combate, que de um lado do ringue está um guerreiro poderoso, com um recorde, com um histórico de vitórias, com um cinturão de campeão, imbatível, nenhuma derrota. E do outro lado do ringue, quem é? De onde vem? Nunca ouvi falar. Davi é esse outsider que surge nesse contexto, sai do anonimato, e ali está um evento público, nacional, ou melhor, internacional, que ele aparece. E aí, queridos, nós vamos pensar aqui nessa primeira pergunta que nós fizemos ali: como as pessoas definem você? Porque nós vamos encontrar aqui, a partir desse diálogo com Saul, entre Saul e Davi, como que os seres humanos têm a tendência de definir a vida dos outros, e tentaram definir quem era Davi. Saul, quando vê Davi, ele teve uma frustração, porque ele olhou para um jovem, um garoto, provavelmente ali um adolescente, antes de ganhar aquele desenvolvimento físico, talvez um rapaz franzino, de boa aparência, mais novinho, jovem, e
Davi olha para ele e diz, mas esse aí que falou essas palavras? E aí Davi vai menosprezar Davi fazendo pelo menos 3 afirmações. Olha a primeira afirmação, ele diz assim, você não tem condições, verso de número 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. A primeira afirmação que Saul diz é assim, você não é capaz, não tem como, você não é páreo. Agora eu quero te perguntar, quem é que define se você é capaz de vencer o inimigo ou não? É a opinião das pessoas? Ou é a fé que você tem no Deus a quem você serve? Segunda afirmação que ele faz, ele diz, você é apenas um rapaz. A palavra grega aqui para rapaz, a palavra hebraica para rapaz é nahar, que é a palavra usada para criança. É o termo usado para aquela fase da vida quando a pessoa está saindo da fase da infância entrando na adolescência. Então ele era muito jovem, devia ter ali talvez os seus 15 anos, 14, 15 anos. Ele diz, você é apenas, esse apenas aqui tem um peso, né, irmãos? É apenas um rapaz. A versão Almeida atualizada vai dizer assim, pois você ainda é um garoto. Ou seja, ele estava dizendo, você não está pronto, você não tem estrutura física, nem estrutura emocional, nem experiência de guerra para enfrentar Golias. Agora, quem define quando que você está pronto para a luta? São os homens? Ou é a direção de Deus na sua vida? Terceira afirmação que ele faz, definindo quem é Davi. Ele diz, ele é um guerreiro, Golias, é um homem de guerra, desde a mocidade. Em outras palavras, Saul estava dizendo, você ainda nem começou, você ainda nem virou homem na tua vida, e ele já tem uma longa caminhada e experiência na arte da guerra, portanto você não é páreo para ele. E aqui eu te pergunto, quem decide se o inimigo vai te vencer ou não? Então, queridos, para o rei Saul, Davi era um garoto fraco, imaturo, desqualificado para aquele confronto. Ele não passava de um jovem pastor de ovelhas, e sua serventia não era outra a não ser alguém que dedilhava sua harpa para acalmar um rei oprimido. Quando muito, ele carregava as armas de Saul. Agora, o rei, como líder, o menospreza, o define dessa forma, mas não foi somente Saul que menosprezou Davi. Vamos pensar no profeta Samuel. Samuel chega em Belém com uma missão dada por Deus de escolher dentre os filhos de Jessé aquele que o Senhor havia escolhido. E quando chega lá, ele espera que Jessé venha ao seu encontro com seus filhos, e aí os filhos são apresentados. O primeiro é Eliabe, que tinha uma aparência, um porte físico que justificava aos olhos humanos a postura, a forma de um grande líder. E ele diz, certamente esse é o escolhido do Senhor, e Deus o repreende. E o Senhor diz, Deus não vê como vê o homem. O homem, Samuel, você é profeta, mas você está usando o crivo errado. Você está olhando a aparência. Eu não olho para isso. Eu não me impressiono com a aparência. O que conta para mim é o coração. Aí traz Aminadab, também não é esse. Traz Samar, também não é esse. Traz o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, nenhum deles. Samuel pergunta, tem mais alguém? São todos teus filhos? E Jessé fala, tem mais um. Está lá nas colinas, lá cuidando das ovelhas. Nós não vamos comer enquanto ele não chegar. E aí mandam buscar Davi, e chega lá aquele garoto franzino, ruivo, de boa aparência, de bons olhos. Agora, se Deus já tinha falado que ia ser um dos filhos de Jessé, enquanto Davi estava vindo lá do campo, se eu fosse Jessé, eu ia pensar, na hora que o oitavo filho chegar, eu já vou me levantar e já vou ungir o garoto e cumprir a missão aqui, sendo obediente ao Senhor. Mas Davi entra, e parece que Samuel fica meio incrédulo.
Porque se você olhar 1 Samuel 16, 12, se você voltar um capítulo aí, volte à folha da sua Bíblia, lá no verso 12 do capítulo 16, o Senhor vai falar: então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja-o. Parece que o profeta não estava muito animado com o que viu, com o candidato. Mas sabe, queridos, nós temos aqui duas figuras representando a liderança. Uma representando a liderança civil, na pessoa do rei Saul. Outra representando a liderança espiritual, na pessoa do profeta Samuel. E ambos esses líderes menosprezaram Davi. E eu estou trazendo essa reflexão porque pode ser que haja na sua vida situações onde você teve figuras de liderança, seja no contexto do seu trabalho, da sua escola, um professor, seja no contexto do ministério, na igreja, alguém que o inimigo usou a boca para lançar palavras para dizer: você não consegue, você não é capaz, você não tem força, você não tem experiência, você vai ser derrotado, você é fraco, você é o menor, você é pequeno. E muitas vezes, queridos, esses comentários que são lançados acabam entrando, internalizando no coração das pessoas, e elas acreditam nisso, e elas se amoldam e se deixam definir pela opinião dos outros. Agora, não foi só o rei Saul e o profeta Samuel. Nós vamos encontrar o irmão de Davi, o mais velho, Eliabe, que está lá no campo de batalha, quando Davi chega para levar provisões, e o gigante sai lançando o desafio, ele começa a conversar junto ali com seu irmão e alguns soldados, e o irmão fica irritado, e o irmão lança algumas palavras tentando defini-lo. Está lá em 1 Samuel 17, 28, e Eliabe vai dizer: quem você pensa que é? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você não é capaz de cuidar nem de um rebanho grande, aquele rebanhinho ali. Com quem você deixou? Eu sei que você é presunçoso, que você é orgulhoso e que você veio aqui só para ver o que estava acontecendo. Você é curioso. O irmão mais velho de Davi tentou defini-lo dessa forma: orgulhoso, presunçoso, curioso e alguém incapaz de cuidar de algo até tão pequeno como um pequeno grupo de ovelhas. E o pai de Davi, Jessé? Para Jessé, Davi era apenas um caçula, o meu garotinho, que servia para apacentar as ovelhas, as suas ovelhas, ou para levar provisões para os seus irmãos, ou para trazer-lhe notícias de como eles estavam. Jamais Jessé pensou: esse garoto aqui, 14, 15 anos, com esse corpinho aí, com essa harpa debaixo do braço, capaz que ele pode ir para a guerra. Não. Na hora que foi arregimentado os israelitas para o exército de Israel, foram os 3 primeiros, mas Davi, de forma nenhuma. Nunca o pai pensou que Davi poderia ser um guerreiro que fizesse frente a um gigante como Golias. Então nós vemos aqui um irmão menosprezando, e vemos um pai que não imaginava, que também de certa forma menosprezou. E pode ser, queridos, que no contexto de família, onde você tem pai, irmãos, tios, primos, que você tem ouvido da boca dos seus familiares, daqueles que são mais próximos de você, as palavras que mais penetraram no íntimo do seu ser, definindo a tua vida, dizendo: você não é capaz, você é orgulhoso, você é presunçoso, você é curioso, você é pequeno. E quantas vezes as palavras daqueles que são mais próximos, daqueles que nós esperávamos que nos encorajassem, que nos levantassem, são as que mais nos traumatizam. Talvez essa tenha sido a sua experiência, talvez você venha de um contexto de família, onde você não teve um pai ou uma mãe que foram encorajadores, que olharam para você e acreditaram no projeto que Deus tinha para você, mas que olharam com um olhar humano, como Deus fala ali para Samuel: Deus não vê como vê o homem. Buscaram identificar em você qualidades, como que o mundo busca identificar e definir qualidades que determinam quem vai ser um grande líder ou não. Mas Deus não vê como vê o homem.
E não foi somente no contexto de liderança ou no contexto familiar que Davi foi menosprezado. Quando Davi parte, então, para aquela luta com Golias, Davi era somente um garoto para Golias, com quem ele não tinha com quem se preocupar. Veja as palavras do gigante, 1 Samuel 17:42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Olhou com desdém. Ou seja, queridos, pode ser que haja pessoas, mesmo que não são líderes ou que não são da sua família, mas que haja pessoas que olhem para você e não acreditem que você possa oferecer qualquer resistência aos seus planos malignos e estão definindo você de uma forma errada. Pode ser que haja pessoas lá fora que estão olhando para você e dizem, esse aí, nem preciso me preocupar. Como é que tinha a expressão que dizia quando eu era criança? Isso é café com leite. Isso aí deixa que a sombra toma conta. Assim que Golias olhou para Davi. Agora, sabe por que todas essas pessoas, todos esses atores, definiram Davi dessa forma? Porque não conheciam Davi no anonimato. Porque não conhecia a vida privada, a vida íntima de Davi lá no campo. E aí, queridos, nós vamos aprender que lá no anonimato, nós temos o Deus Altíssimo Todo-Poderoso que está definindo quem é Davi. Quando Davi está lá naquelas colinas, de trás daquele rebanho de ovelhas, com a harpa debaixo do braço, as pessoas estão pensando que ele está ali fazendo nada, cuidando de umas poucas ovelhas, como diz Eliabe. Não é assim que Deus olhava para ele. Para o Senhor, olha como que o Senhor definia Davi. Davi era o seu escolhido. Davi era o seu servo. Davi era o seu ungido. Davi era aquele em quem habitava o seu Santo Espírito. Davi era um adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos isso de uma forma muito clara no Salmo 89, versos 20 a 24, que a propósito não foi escrito por Davi, mas o salmista, de autoria incerta, vai dizer, encontrei meu servo Davi. Olha como que Deus, olha o que Deus diz, eu encontrei, como quem está buscando, como quem estava diligentemente, cuidadosamente, inquirindo, procurando, desejando achar alguém com coração como o de Davi. Por isso que quando ele vai dizer para Samuel, ele diz, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas eu não estava buscando aparência, Samuel, eu estava buscando um coração, aleluia, e eu encontrei Davi, meu servo, ungiu com o meu óleo sagrado, e olha as palavras que Deus vai falar sobre Davi, a minha mão o susterá, o meu braço o fará forte, não importa se ele é magrinho, se ele é pequeno, se ele é franzino, o meu braço o fará forte, nenhum inimigo sujeitará tributos, nenhum injusto o oprimirá, esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos, a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Que coisa linda, queridos! Lá fora, a família, os líderes, as pessoas, os inimigos estavam traçando, tecendo conceitos, definições sobre quem era Davi, mas lá no particular, lá no anonimato, lá no privado com Deus, lá no lugar secreto, lá quando aquelas cordas daquela harpa vibravam e soavam a profunda, íntima, genuína adoração que tocava o coração de Deus, o Senhor acha Davi e o define dessa forma, o meu servo, o meu escolhido, o meu ungido, o meu Espírito Santo está nele, eu o farei forte, ele será vitorioso e eu vou treiná-lo e vou capacitá-lo. E quem são os outros atores?
Vamos pensar no leão e no urso. Como o leão e o urso definiam Davi? Terror. O terror para eles. E para as ovelhas? Como que as ovelhas definiam Davi? Nosso Salvador. O nosso libertador. Queridos, entender como Deus define você determinará como você se define a si próprio. E aí, finalmente, chega o tempo, a ocasião, em que o Senhor faz o seu servo sair do anonimato e ele é levado a uma posição pública, aonde Deus vai ser glorificado através dele. E aí é quando as pessoas vão conhecer o que Deus fez na sua vida, a obra que Deus realizou na sua vida, quando ninguém estava vendo. E aí a gente chega nessa terceira pergunta: e você, como você se define? Nesse contexto dessa batalha, Davi então vai se levantar e ele vai desconstruir cada uma das definições erradas que teceram sobre ele. E ele vai se definir diante de cada um daqueles atores, sobre quem ele realmente é, não por presunção, por orgulho ou por arrogância, mas baseado no que ele aprendeu de Deus, no que Deus disse que ele é. E é isso que nós precisamos sair daqui entendendo nessa noite, queridos. O que Deus define sobre mim e sobre você. O que Deus diz que você é. Qual é o projeto de Deus para a sua vida, como Ele te vê. Porque Deus, Ele deseja nos libertar de toda a compreensão errada, de toda a compreensão distorcida, que o inimigo tenta estabelecer identidades distorcidas em nossa vida. Então, Davi se define ao seu irmão Eliabe, seu irmão mais velho, aos soldados que estavam ali perto, como alguém, em primeiro lugar, ousado. Porque ele vai dizer assim: quem é esse filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ninguém tinha coragem de fazer uma pergunta dessa, meus queridos, naquele tempo, naquela situação, naquele contexto. Então parecia alguém muito ousado. Mas não era presunção, não era arrogância. Era uma indignação santa, porque ele estava indignado contra a afronta que era feita contra o exército de Deus vivo. Aí Davi vai desconstruir a definição errada do rei Saul, e ele vai se apresentar como alguém corajoso. Veja aí o verso 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele. Tranquilo, ô rei. Esquenta não, eu vou lá, vou lutar. Eu vou encarar o gigante. Eu tenho coragem suficiente para isso. Ou seja, ele se apresenta como alguém ousado, como alguém corajoso, e ele se apresenta como alguém diligente e responsável. Porque o rei estava dizendo: olha, você é imaturo, você não é capaz, você não está preparado, você ainda é moço, você não é experiente, você não tem maturidade para isso. Olha o que Davi fala, versos 34 e 35. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Primeiro Davi está dizendo: eu tenho um trabalho. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Davi está dizendo: eu tenho um compromisso com a obrigação que me foi confiada, rei. Eu não corro na hora da dificuldade que surge. Eu tenho responsabilidade perante aqueles que me foram confiados. E eu sou capaz de lutar e dar minha vida por isso, rei. Quando vem um urso ou um leão e tenta roubar uma ovelha daquela lá, eu não fujo como os mercenários, eu vou atrás. Eu sou responsável, eu tenho compromisso com a missão que me é confiada. E ele vai dizer também que ele é forte e que ele está preparado para lutar. Versos 35 e 36. Ele diz: atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Davi está dizendo: olha, rei, você está achando que eu sou fraquinho, que eu não tenho força, que eu sou incapaz, incompetente? Eu fui treinado para esse momento. A minha vida, eu fui preparado lá quando ninguém sabia o que estava acontecendo, quando todo mundo pensava que eu só estava tocando instrumento, eu estava sendo adestrado, preparado pelo meu Deus, para as lutas, para as batalhas que vêm na vida. Eu estou capacitado.
Eu te apresento as minhas credenciais aqui, ó rei. E o meu treinamento não veio pelo general Abner, não veio por nenhum desses guerreiros aí de Israel. Eu fui treinado pelo Deus vivo. Ele mandou a fera ao meu encontro, ele mandou um leão, ele mandou um urso. E quando se levantou contra mim, rei, eu fui atrás dele. Eu dei golpes, eu matei, eu fui capaz de matar um leão e um urso pela graça, pela força do Senhor. E com esse filisteu não vai ser diferente. E além de tudo, queridos, ele vai dizer para o Saul: rei, eu vou para essa luta, para essa batalha, não é confiando na minha presunção, não é confiando no meu orgulho, na minha própria força. Eu vou porque Deus é comigo, eu confio no Senhor. Veja os versos 36 e 37. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi já está dando glória a Deus antes da vitória. Ele está dizendo: olha, eu vou ter a vitória, eu vou derrotar, eu vou cumprir a missão, eu vou mostrar a minha responsabilidade, mas quem deve receber a glória é o Senhor, porque Ele vai me dar essa vitória. E aí depois ele vai para a batalha, ele enfrenta Golias, e aquele que foi desprezado, que foi olhado com desdém, ele vai desconstruir aquela visão errada que Golias tem, e ele vai chegar para Golias e vai dizer: hoje eu vou cortar a tua cabeça e entregar as aves dos céus, e todos saberão que o Senhor livra não com lança ou com espada, porque a batalha é do Senhor. Imagina, o gigante olhou para aquele rapaz, sem nem precisa me preocupar, e agora ele ouve um discurso desse, e o garoto partindo para cima dele. Então, diante desse ocorrido, o rei Saul ficou impactado e deixa que ele vá para a batalha. E aí, queridos, o texto vai narrar, lá no verso 55, nós já estamos chegando aqui ao final, vai dizer que quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner. Abner é o general que estava lá com medo. Todo mundo tinha amarelado, né, irmãos? Aí ele pergunta para Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. É como se Saul estivesse dizendo assim: quem foi esse pai que treinou esse filho, que deu tamanha educação, que instruiu esse filho para ser o que é? Nem imaginava que os 3 mais velhos estavam lá amarelados, também no meio do exército. Nem imaginava. Eles estavam achando que tinha sido Jessé, que tinha preparado, que tinha treinado. Essa escola, essa preparação veio do Senhor, e pode ser que lá na tua casa, lá na tua família, lá no ministério, lá na sua igreja, alguém não investiu em você, alguém não acreditou em você, alguém olhou para você com desdém, alguém nunca gastou tempo para te treinar, para te preparar. Mas isso não quer dizer que a tua vida precisa ser resultado disso, porque é um Deus que olha para você com um olhar diferente, Ele te define de acordo com o projeto que Ele tem para a sua vida. E aí, quando Davi derrota o gigante, corta-lhe a cabeça, e está voltando carregando a cabeça, verso 58, ele vem ao encontro de Saul, e Saul lhe pergunta: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Aqui é o último ator que eu queria citar, porque até então, Davi era conhecido como filho de Jessé. Agora Davi, que saiu lá da casa de Jessé, com algumas provisões para levar para os seus irmãos, e com uma missão de ver se eles estavam bem, voltar trazendo notícias para o seu pai, com a garantia de que eles estavam bem. Aquele que saiu como um pastor de ovelhas, como que tocava harpa nas colinas ali de Israel, ele volta como um campeão, como um herói nacional. Ele volta como um homem que agora vai receber muitas riquezas, que vai ser genro do rei, e que está isentando a casa do pai dele de qualquer imposto, e que não volta mais para ser pastor de um pequeno rebanho de ovelhas, mas ele volta para se tornar o pastor da nação de Israel, porque Deus a quem nós servimos, e que nos treina, e que nos define, Ele muda a história. Então, a partir daquele dia, não era mais Davi, filho de Jessé. A partir daquele dia era Jessé, pai de Davi.
Esse é o meu garoto. Orgulho. Então, queridos, eu queria concluir dizendo que daquele dia em diante, Davi passou a ser conhecido como quem realmente Deus definira, como ele se via. Não mais como um pastor de ovelhas, mas como um pastor de Israel. Não mais como um garoto fraco, inexperiente, incapaz de derrotar o inimigo, mas como um guerreiro de Deus todo-poderoso, de quem se cantava nas ruas. Davi matou seus milhares, Saul matou seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Não mais definido por sua aparência, mas por seu coração, fiel e leal a Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé e pensar nessa palavra, porque pode ser que você tenha vivido experiência onde pessoas tentaram te definir. Mas agora feche os seus olhos, e esse é o momento de você tomar uma decisão e dizer assim: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite, não mais definido pelas opiniões, pelas curtidas, pelos likes, pelos comentários das pessoas, pelo olhar das pessoas, pelo crivo das pessoas, nem pelos meus inimigos, como que eles me olham. Eu quero sair daqui dessa noite, Senhor, decidido a buscar a Tua presença, a buscar a intimidade com o Senhor, assim como Davi o fez, a buscar no lugar secreto, Senhor, a tocar a harpa do meu coração, cantando louvores ao Senhor, desenvolvendo um relacionamento profundo e íntimo, e ouvir do Senhor como o Senhor me vê. Qual é o teu projeto? Qual é o teu plano? O que o Senhor espera de mim? Qual é o caminho que o Senhor me aponta? Como que o Senhor define a minha vida, Senhor? E a partir disso, que isso seja uma marca, Senhor, no meu coração, que vai determinar por onde eu for a minha identidade, que eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou, não aquilo que os outros dizem que eu sou. Senhor, eu quero apresentar à Tua igreja cada um dos meus irmãos que nessa noite ouviu essa palavra veio do Teu coração, Pai, e só o Senhor sabe os traumas, as palavras, as definições que cada um recebeu e ouviu, cada evento que aconteceu na vida das pessoas, que foram acusadas, que foram desprezadas e que foram vistas com desdém, mas que nessa noite, Senhor, as pessoas saiam daqui determinadas a serem restauradas na sua identidade, e entendam como que o Senhor as define, para que vivam o propósito, a carreira, o projeto que o Senhor tem para cada uma delas, em vitória, e através de cada vitória, Senhor, o Teu nome seja glorificado, porque é o Senhor que nos treina, nos capacita. Eu oro assim, abençoo em nome de Jesus. Amém.